Olá, amigos. Bem-vindo ao Mundo Sem Paralelo. Para aqueles que estão assistindo a esse vídeo pela manhã, um bom dia, pela tarde, uma boa tarde, pela noite, uma excelente noite, repleta de sonhos e realizações aí para o próximo dia. Nós viemos falar hoje um pouco sobre a indústria 4.0, que é uma demanda bem interessante aí, requerida pelos nossos participantes do canal Mundo Sem Paralelo. E a ideia de hoje, claro, é dissertar poucos minutos sobre a indústria desde a 1.0 até a 5.0, passando pela tão falada 4.0, mas já estamos na 5.0. Para isso eu peço a vocês que dá um like aí positivo para a gente, tecla aí no velho sininho aí para nos seguir, não é? E compartilhe esse canal aí, participe também com o seu feedback, né? Não só sobre o vídeo, como também sobre assuntos que vocês queiram que nós expusemos aqui. A ideia da indústria 4.0, galera, é bem interessante, né? É um mundo aí de IoTs, precisamente a internet das coisas, né? Internet of Things, na realidade. E, claro, tudo isso vem através de um surgimento por volta de 1997 no estado da Bahia aí, da internet comercial. E 97 para cá, esse potencial fantástico de comunicação ao redor do mundo, capilarizado aí, através dessa rede fantástica, só fez crescer e acelerar todos os processos de tecnologias, principalmente aquele disruptivo. Mas voltamos aí ao século XVIII, né? Quando passamos pela indústria 1.0, que nada mais foi de um legado fantástico aí de Taylor e Fayol dentro dos princípios da administração, e mais precisamente com a entrada da máquina a vapor, né? Dentro desse contexto, dá-se então um processo bacana que nós conhecemos hoje como uma linha de produção que vem de fora, né? E aí com aquela velha ideia dos modelos T's, crescendo assustadoramente, né, ao redor do mundo, onde as pessoas a partir de então têm direito a um carro e um carro popular, de uma escolha que fosse, segundo o Ford, de qualquer cor, mas que, portanto, que fosse na cor preta, não é? E isso foi o que marcou bastante aí a revolução 1.0, né, a indústria de processo de industrialização da 1.0. A 2.0, ela vem com uma pegada bem interessante, que é a questão da eletricidade. Então imagine aí o potencial elétrico, o que não faz com essa linha de montagem, né? Não só ela deixa de ser uma ideia, como agora ela passa a ser um processo realístico mesmo, realístico na realidade, com um grande crescimento da indústria, né? As produções, as demandas, as ofertas por produto acompanham a demanda, ou seja, na proporção que eu quero um produto diferenciado, obviamente essa linha de produção, com o advento, claro, da energia, imagine essa energia ao redor do mundo movimentando toda a economia, me satisfaz, né? Quero um produto diferenciado, agora dentro de uma quantidade X, né, baixando o custo, a indústria tem como oferecer. E isso marcou demais, não só a questão econômica, como também a questão do marketing, né, com o juízo de valor dentro do consumidor e todas aquelas ferramentas que a gente conhece, conceitos baseados em CRM, que nada mais é do que o gerenciamento da relação com o cliente. Então eu tenho isso a partir da indústria 2.0, né? A indústria 3.0, ela é marcada com o advento dos computadores. Você já cá bem pertinho aí, né? Principalmente no Brasil, isso tem um movimento fantástico na década de 80, quando os PCs eles deixam de ser desse caminho, ou seja, para você ter PC dentro do país, você tinha que comprar placa, muitas vezes contrabandeado, ou até muitas vezes não tinha condição, não tinha autorização para se entrar no Brasil, e você comprava, montava máquinas, PCs, em cima nas mãos de contrabandistas, né? Essa era a realidade, né? Pessoas que vendiam, que traziam isso de fora, e não se tinha autorização para se vender isso aqui. Mas tão logo, principalmente com a disseminação aí dos sistemas operacionais, as residências passam a ter esses PCs e o governo resolve naquela época até então liberar essas vendas, né? Fazendo com que o processo de informatização crescesse muito, né? Se valorizasse, se adiantasse bastante. E claro, por volta de 90 começa-se então todo aquele alvoroço pela internet, 95, 97 ela passa a ser comercialmente, e claro, a indústria ela vai encontrar, na realidade, todo esse processo de econômico
com a tão famosa indústria 4.0, que é uma indústria de internet das coisas, de IoTs, né? Isso é bastante interessante, por quê? Porque desde esse processo a gente não consegue ainda decolar, né, no processo de industrialização mais consolidadamente com a questão da 4.0, da indústria 4.0. E por quê? Um dos pré-requisitos e um dos principais empecilhos, o funil que nós temos, quanto à questão aí da tão conhecida banda larga. Imagine que por volta de 97 a gente tinha um acesso discado, não é? Era um acesso discado ainda por 33.600, por 47 aproximadamente, 45, 47 velocidade, depois veio 54, 64, 58, 64, na realidade 64 já era o acesso dedicado e não mais discado, e aí eu pulo para 128, 256, 512, 1 mega, né? E muita gente aí se lembra do 1 mega que chegou nas residências. Para a indústria, claro, o processo ainda era até então muito caro, né? E o que levou muitos processos a demorar no tempo, na questão da industrialização e da informatização, principalmente. O modelo mais novo, né, era ao contrário à questão do lado da Europa e dos Estados Unidos, mas nós aqui tivemos um pouco de retardo, principalmente quando do advento da banda larga, que hoje nós temos uma promessa muito forte para a quinta geração, que é o tão famoso 5G, mas que ainda estamos com limitações em termos de acessibilidade, em termos de localidades, de ofertas dessas bandas para algumas localidades, e principalmente localidades industriais. Para vocês terem uma ideia, até mesmo existem localidades aqui na Bahia, né, que você não tem acesso à banda larga. Os processos ainda são caros, né, ainda é uma questão digamos que de muito cuidado, de muito apreço por parte não só do governo, como das operadoras e da própria indústria para tentar viabilizar esse projeto, né? Ainda a acessibilidade ainda é muito cara, porque existem recursos esses ofertados em cima de rádios, por satélite, enfim, o que faz com que a questão do custo-benefício não vale a pena tanto para quem oferte esse tipo de produto, né? Porque não existe capilaridade que banque essa estrutura de montagem, mas principalmente os investimentos que são decorrentes dessa atualização tecnológica. E a indústria por si só, ela não tem como, muitas vezes, ela não tem como se ofertar, né, se beneficiar desses serviços de última geração, exemplo do 5G, o que retarda em muito o processo. É um caminho sem volta, não tem para onde correr, né? Nós temos várias indústrias que hoje os processos são robotizados, e a automotiva é um grande exemplo disso. Elas têm um processo ainda restrito àquela área industrial ali fechada, e quando tenta se comunicar com o restante do mundo através de links com um processo mais dedicado não só à questão da banda larga, ela é importante, como também um outro fator que é interessantíssimo, que é o que a gente chama de segurança cibernética, né? E aí nós temos um outro problema, que é o problema que eu vou citar aqui em algum momento, que é o sistema da mão de obra ofertada e preparada em decorrência do nosso déficit educacional, né? Nós temos um grande déficit aí, não só de atualização de tecnologias por parte das instituições de ensino superior e técnico principalmente, né? Como também temos aí uma falta de base violenta dos nossos processos educativos, mas isso é um tema para a gente discutir. Quando se fala de indústria 4.0, a gente fala de tecnologia de ponta. E tecnologia de ponta, todos esses arcabouços que nós acabamos de citar aqui, de trazer esses pequenos problemas que são chamativos, na realidade a gente pode partilhar aí nos próximos vídeos, né, para que a gente tente se aprofundar um pouco mais. Abre vertente para um outro fator que é muito importante, que é a questão que nós acabamos de falar e falamos rapidamente, a questão do capital humano, da valorização do capital humano. E quando se fala de pessoas, que foi um dos grandes problemas, ou até então é um dos grandes problemas dentro da questão da industrialização automatizada, que é a indústria da internet das coisas, nós temos uma escassez, né,
uma retirada massiva de profissionais e profissionais altamente preparados dentro de uma indústria passada, mas que com o processo de atualização nós podemos resgatar esses profissionais e treinar outros mais novos que se vêm aí, é o que surge o conceito de indústria 5.0. Então a indústria 5.0 ela tem uma pegada fortíssima aí na questão da formação do capital humano, ou seja, ela valoriza o ser humano em primeiro lugar, né? Coloca o ser humano nos centros das atenções, e a ideia é que nós consigamos aí fazer um link interessante, um balanceamento interessante entre o processo até então que nós conhecemos, que infelizmente ele desliga, ele retira postos de trabalho em decorrência do processo de automação, e um processo de automação que se diz inteligente, né? Principalmente com a implantação da IA, com a pausazinha e valorização, digamos assim, de um outro capital que é altamente importante e que não pode ser desprezado, que é aquele capital humano, né? Então, estamos numa época aí bem bacana, né? Que foi muito rapidamente transpassada, né? Através da indústria 1.0, 2.0, 3.0, a 4.0, e a esperança agora é que a 5.0 realmente venha fazer um processo de reinserção aí desse fantástico mundo do ser humano, o ser humano altamente inteligente que, digo eu sempre, não será dominado com certeza e com fé no Criador pela inteligência artificial. Gente, nós finalizamos esse vídeo por aqui, espero que gostem, opinem, peçam outros tópicos que porventura não ficou claro nesse vídeo, né? Espero vocês aí na próxima oportunidade. Por favor, dá uma linkada lá, dá um cliquezinho lá no dedinho para cima, né? Siga-nos nesse canal, que é um canal muito bacana, muito interessante, e compartilhe entre amigos aí nas suas redes sociais, para que nós consigamos fazer um trabalho bacana aí de decifrar principalmente esse processo educacional que muitas vezes tem uma falta incrível aí para muitos de vocês, né? Tentar falar disso de uma linguagem bem leve, bem tranquila. Gratidão, excelente semana repleta de saúde, paz, prosperidade a todos nós. Esse é o nosso lema. Gratidão.